Jeremias 33. Eu quero lhe convidar a esse texto. É um texto sério, é um texto um texto muito penetrante. Eu queria dizer uma coisa, queridos, nós temos experimentado um verdadeiro mover de Deus no nosso presbitério. Desde a semana passada estávamos fazendo o congresso da CEPAL, um congresso muito forte mesmo, contundente. Reunimos o presbitério para fazer uma avaliação desse congresso, né? Depois eu e Fernanda, Frank, Wellington e Plínio estamos fazendo um curso chamado Perspectivas, é um curso em nível internacional. Hoje iniciou-se a pós-graduação em aconselhamento pastoral de Lucas. O presbitério está, digamos assim, voando, sem a menor dúvida, essa é a melhor rótulo a tudo isso. Mas o que eu quero dizer é que tem algumas coisas que Deus tem cobrado da gente, nos levado a nos arrepender. E Deus, essa semana, falou comigo em Jeremias 33. E eu queria ler do verso 1 em diante. Você atente aí na NVI, nós vamos do verso 1. Diz assim: Jeremias ainda estava preso no pátio da guarda, quando o Senhor lhe dirigiu a palavra pela segunda vez. Assim diz o Senhor, que fez a terra, o Senhor que a formou e a afirmou, seu nome é Senhor. Clame a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis, que você não conhece. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas desta cidade e dos palácios reais de Judá, que foram derrubados para servirem de defesa contra as rampas de cerco e a espada na luta contra os babilônios. Elas ficarão cheias de cadáveres dos homens que matarei no meu furor. Ocultarei desta cidade o meu rosto por causa da sua maldade. Todavia, trarei restauração e cura para ela. Curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Mudarei a sorte de Judá e de Israel e os reconstruirei como antigamente. Eu os purifiquei de todo o pecado que cometeram contra mim e perdoarei todos os seus pecados de rebelião contra mim. Então Jerusalém será para mim uma fonte de alegria, de louvor e de glória diante de todas as nações da terra, que ouvirem acerca de todos os benefícios que faço por ela. Elas temerão e tremerão diante da paz e da prosperidade que eu lhe concedo. Verso 10. Assim diz o Senhor, vocês dizem que este lugar está devastado e ficará sem homens nem animais? Contudo, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão devastadas, desabitadas, sem homens nem animais, mais uma vez se ouvirão as vozes de júbilo e de alegria do noivo e da noiva, e as vozes daqueles que trazem ofertas de ação de graças para o templo do Senhor, dizendo: deem graças ao Senhor dos exércitos, pois ele é bom e o seu amor leal dura para sempre. Porque eu mudarei a sorte desta terra como antigamente, declara o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, neste lugar desolado, sem homens nem animais, haverá novamente pastagens, onde os pastores farão descansar os seus rebanhos em todas as cidades. Tanto nas cidades dos montes, da Cefelá, do Neguebe, do território de Benjamim, como nos povoados ao redor de Jerusalém. E nas cidades de Judá, novamente passarão ovelhas sob as mãos daquele que as conta, diz o Senhor. Dias virão, declara o Senhor, em que cumprirei a promessa que fiz à comunidade de Israel e à comunidade de Judá. Naqueles dias e naquela época farei brotar um renovo justo da linhagem de Davi. Ele fará o que é justo e certo na terra. Naqueles dias, Judá será salva e Jerusalém viverá em segurança. Este é o nome pelo qual ela será chamada: o Senhor é nossa justiça. Porque assim diz o Senhor: Davi jamais deixará de ter um descendente que se assente no trono de Israel.
nem os sacerdotes, que são levitas, deixarão de ter descendente, que esteja diante de mim para oferecer continuamente holocaustos, queimar ofertas de cereal e apresentar sacrifícios. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias, assim diz o Senhor: se vocês puderem romper a minha aliança com o dia, e a minha aliança com a noite, de modo que nem o dia e nem a noite aconteçam no tempo que lhes está determinado, então poderá ser quebrada a minha aliança com meu servo Davi. E neste caso, ele não mais terá um descendente que reine no seu trono, e também será quebrada a minha aliança com os levitas, que são sacerdotes e que me servem. Farei os descendentes do meu servo Davi e os levitas que me servem tão numerosos como as estrelas do céu e incontáveis como a areia das praias do mar. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias: você reparou como essas pessoas estão dizendo que o Senhor rejeitou os 2 reinos que tinha escolhido? Por isso despreza o meu povo e não mais o considera como nação. Assim diz o Senhor: se a minha aliança com o dia e com a noite não mais vigorasse, se eu não tivesse estabelecido as leis fixas do céu e da terra, então eu rejeitaria os descendentes de Jacó e meu servo Davi, e não escolheria um dos seus descendentes para que reinasse, para governasse os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Mas eu restaurarei a sorte deles e lhes manifestarei a minha compaixão. Amém? Queridos, esse texto aqui é um texto forte, é um texto que carrega pelo menos 4 pontos que eu quero tratar com você, e eu desejo que Deus assim fale de forma muito forte com você. O que a gente vê claramente aqui, primeira coisa, é algo que vamos chamar de inteligência emocional. É impressionante como Deus tem uma inteligência emocional. Deus é o único ser que é capaz de dizer: eu estou irado com você, mas ali vai terminar minha ira. Só até um pouquinho. Deus é o único que calcula o tempo da sua ira, e ainda calcula o tempo que a graça após ira vai começar. Deus faz isso. Nenhum de nós consegue dizer: amanhã às 3 da tarde eu estou sem raiva. Ninguém consegue fazer isso. Ninguém consegue determinar o fim da raiva ou o fim da alegria. Nós não somos assim, por mais inteligentes que sejamos. Contudo, Deus é muito categórico, porque que Deus trabalha com elementos muito claros acerca do que é irar-se. Então, note bem, a ira de Deus não é a sua ira, não é a minha ira. Essa é a linguagem, mas não é só a linguagem, mas não é o sentimento de Deus. Como é que funciona esse primeiro elemento? Primeiro, que Deus é um Deus que, com Deus não existe um culpado que seja tomado por inocente, porque Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. E esta nação que estava sob o juízo de Deus, Deus havia profetizado por muitos profetas, e muitos falsos profetas disseram: não vai acontecer nada. Jeremias disse: Senhor, aí está difícil, isso nos capítulos anteriores, capítulo especialmente o 22 e o 23. Eu falo um negócio, os falsos profetas falam outra coisa. Teve um dos profetas, Zedequias, que profetizou, e Deus disse assim: pois você está dizendo isso, pois esse ano você vai morrer. E ele morreu. Os falsos profetas, eles tiram a conversão do povo. Quando dizem: vai tudo, não, tudo vai ficar bem, não tem problema nenhum. Jeremias disse: não, vocês vão morrer, vocês vão ser trucidados, vocês vão acabar, porque já tem séculos e séculos que vocês rejeitam a lei de Deus. E aí, quando chegou na hora que o rei Nabucodonosor chegou diante de Jerusalém, ele disse assim: se entreguem a Nabucodonosor, que vocês vão ser deportados, mas não morrem. Aí o rei mandou prender Jeremias, colocou ele no calabouço, naquele poço lá embaixo, e não se rendeu. Resultado: Nabucodonosor tomou o rei e matou ele e os seus filhos. Aliás, furou os olhos dele, mas matou todos os seus filhos. Ou seja, Deus estava executando um juízo, e ele não deixaria de executar juízo por motivo nenhum, por choro nenhum, por arrependimento nenhum. Isto é muito categórico. Mas eu queria mencionar aqui um pouquinho sobre o apreço que Deus tem por Jerusalém. Eu queria que você fosse ao Salmo 137, e você vai ver que, apesar de Deus amar muito a cidade de Jerusalém, Deus vai destruir Jerusalém? Como é que pode um negócio desse?
O Salmo 137 é apenas um dos muitos salmos, mas esse Salmo 137 é curioso. Verso 1: junto aos rios da Babilônia, nós nos assentamos e choramos com saudade de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas, ali os nossos captores pediam-nos canções, os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Verso 4: como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Aí agora, olha o que ele vai dizer em termos de declaração de amor: que a minha mão direita define, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que a minha língua se me grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos edomitas, o que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam: arrasem-na até os alicerces. Ó cidade de Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Olha que palavra pesada, para você ver o amor que se tem a Jerusalém, não só da parte de Deus, como da parte de todos os filhos de Israel. Isaías 65, 18 e 19, se você quiser abrir, diz assim: alegrem-se, 65, 18, alegrem-se, porém, regozijem-se para sempre no que vou criar, porque vou criar Jerusalém para regozijo e o seu povo para alegria. Por Jerusalém me regozijarei e em meu povo terei prazer. Nunca mais ouvirão dela voz de pranto e choro de tristeza. E por fim, Isaías 66, versos 10 e 13. 66, 10 e 13. Regozijem-se com Jerusalém e alegrem-se por ela todos vocês que a amam. Regozijem-se muito com ela. Todos vocês que por ela planteiam, assim como a mãe consola o seu filho, também eu os consolarei. Em Jerusalém, vocês serão consolados. Bom, parece que não tem nada a ver isso aqui com a palavra de ceia, mas vou voltar ao texto principal. Deus está executando juízo contra Israel, contra Jerusalém que ele ama. Ué, por que Deus não tem misericórdia? Mata só o povo e deixa Jerusalém inteira. Não, queridos. É que com Deus, apesar do grande amor que Deus tem, não há acordo sobre o pecado. Não há acordo concernente ao pecado. Até Jerusalém sobra. Não há essa história de meia verdade, meio pecado, meia santidade, meios compromissos. A coisa é tão séria que Deus manda Nabucodonosor, da pior nação da Bíblia. Qual é a pior nação da Bíblia? Se você pensar quem é, então volta lá para a primeira aula do curso de teologia do Instituto Eurico Bechstein e você procura lá a primeira aula do Antigo Testamento. E você vai ver Rafael falando sobre Nimrod, que é o fundador da Babilônia, de Babel. E ele funda aquela cidade, e em cima daquela cidade, toda a história bíblica vai ser construída em torno de duas cidades: a cidade de Babilônia e a cidade de Jerusalém. É tão verdade isso que Apocalipse capítulo 20 diz que desce do céu a Nova Jerusalém, e no 19 diz que a Babilônia é a cidade de Satanás. Desde Gênesis, Apocalipse, as duas cidades norteiam a história de Israel. Quem é que vai destruir Jerusalém? A Babilônia. Então nós estamos diante de um problema aqui, que é um problema crônico, e que um problema é que não há acordo. Deus não faz pacto com o pecado. Ele destruiu Jerusalém. Quem foi que destruiu Jerusalém? O pecado das pessoas. Não. O pecado das pessoas convocou o juízo de Deus. Quem destruiu foi Deus. O juízo de Deus sobre o pecado, o juízo não é dos homens, é de Deus sobre o pecado. Então, primeira coisa que fica claro, porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, é que o pecado afronta gravemente a santidade de Deus. Não é um errinho, não é algo que você deixa para lá. Deus não deixa para lá o pecado. Não existe essa história, irmão. Você não vê em nenhum lugar da Bíblia Deus fazendo um acordo com o pecador. Não. Observe a história de Jó. Semana discutíamos lá num grupo de pastores sobre a história de Jó.
E Jó era qualificado como justo, temente a Deus, aparta-se do mal, íntegro. No entanto, no final ele diz assim: eu não te conheço. Ele disse que não conhecia a Deus. Qual foi o pecado de Jó? O pecado de Jó foi o orgulho. Ele atribuiu a Deus uma obra que não era de Deus. Ele não conhecia Deus, desse modo aconteceu. Então pensa aí, nem Jó, ao qual eu e você imaginávamos não haver pecado, a continuidade da história vê lá um coração tão orgulhoso que acusa Deus, mas não a si. Deus não tem ao culpado por inocente. Por isso o pecado, a primeira lição desse texto que eu li, de Jerusalém vai ser destruída, e foi destruída. Não há acordo sobre o pecado. Então a primeira coisa que você tem que entender, você precisa compreender a gravidade do pecado, e não abrigar o pecado no seu coração. Porque caso você abrigue o pecado no seu coração, você acolhe, como diz a Bíblia: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas não para só aí. Jeremias 33, verso 6, já que você está com a Bíblia aberta, puder voltar para a Bíblia, eu vou ler o verso 6, o verso 7, o verso 8, para você ver que não existe só nesse texto o juízo de Deus, não. A segunda coisa que a gente vê no texto são as promessas de Deus. Versos 6 em diante. Se por um lado a cidade vai ficar cheia de cadáveres que Deus vai destruir, olha o que o verso 6 que está falando, ó. Trarei restauração e cura para ela. Curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Mudarei a sorte de Judá e de Israel, e os reconstruirei como antigamente. Eu os purificarei de todo o pecado que cometeram contra mim, e perdoarei todos os seus pecados de rebelião contra mim. Então Jerusalém será para mim uma fonte de alegria, de louvor, de glória, diante de todas as nações da terra, que ouvirem acerca de todos os benefícios que faço por ela. Elas temerão e tremerão diante da paz e da prosperidade que eu lhe concedo. Porque eu mudarei a sorte desta terra, como antigamente declara o Senhor. E o verso 15, este é o nome pelo qual ela, Jerusalém, será chamada: o Senhor é a nossa justiça. Irmãos, se Deus é rigoroso concernente ao pecado e executa o juízo, também nesse texto você percebe que Deus tem uma multidão de promessas, maiores do que as do juízo, muito maiores. Porque a Bíblia diz que Deus não tem, Ezequiel 18, 23, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não quer que o ímpio se morra, muito ao contrário, Ele deseja que se desvie do mal e aparte seus caminhos maus. Ou seja, Deus não tem somente o lado do juízo sobre o pecado, Deus tem, ao contrário, promessas para aqueles que o amam, para aqueles que o obedecem, para aqueles que o servem, para aqueles que guardam os seus mandamentos, para aqueles que andam conforme a sua vontade. Ele tem uma montanha de promessas. E você vê, dessas promessas eu listei aqui, acredito que umas 11, 12 promessas. Promessa de restauração, promessa de cura, promessa de prosperidade, promessa de segurança, promessa de um novo futuro, promessa de reconstrução, promessa de purificação, promessa de perdão, promessa de saúde emocional, fonte de louvor e glória para todos os povos, e uma promessa impressionante. Ele, quando falou assim: será chamada pelo meu nome. Irmãos, uma das figuras da igreja, agora eu já saio do Antigo para o Novo Testamento, uma das figuras da igreja é Jerusalém, a morada de Deus. Diz a Bíblia no Salmo 46, Deus está no meio dela. Então, Deus habita em Jerusalém, em Sião, que é a linguagem da segunda cidade. A primeira é Babilônia, a segunda é Sião. Deus habita no meio de Sião. Quando a gente canta: grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. O que significa na cidade do nosso Deus, seu santo monte? A Bíblia diz: uma forte cidade temos, a qual Deus pôs a salvação por muros e antemuros. Que cidade é essa? A cidade onde Deus habita. A igreja do Senhor, a casa de Deus, a cidade de Deus, Jerusalém. Então essas promessas que estão sendo colocadas aqui, tem um detalhe: carregar o nome e o caráter de Deus. Porque lá em Jeremias 23, 6 fala: o Senhor justiça nossa. Mas aqui está dizendo que Jerusalém, o Senhor justiça nossa. Então, o que a gente tem aqui, a primeira parte tem juízo, mas a segunda parte tem promessa. Deus está prometendo coisas muito maiores do que a proporção do juízo.
Queridos, alguns dias atrás, algumas pessoas falaram que nós estávamos tratando de teologia da prosperidade. Eu achei divertido, né, essa expressão, mas é impressionante como a palavra de Deus, ela versa sobre prosperidade. O que é a teologia da prosperidade e o que é a prosperidade? Qual é a diferença? Diferença da teologia da prosperidade para todos os efeitos, para sempre, nunca mais esquece disso. Teologia da prosperidade é aquela teoria em que se você der, Deus vai lhe devolver mais. Pronto. Essa é a teologia da prosperidade. Implica em você em uma barganha com Deus. A prosperidade não. Prosperidade é aquela que Deus dispensa aos seus, porque Deus habita nos seus. Tudo que Deus está envolvido, prospera. Tudo. Estudo prospera, a família prospera. Tudo que Deus está envolvido, prospera. Tudo. Coloquei ontem uma faculdade, eu fiz um contato com uma pessoa, não sei nem como foi que eu achei. Eu fiz contato com a faculdade, quando eu vi aqueles cursos, tanto curso. Eu falei, mas desisto. Eu sei que uma pessoa de lá entrou em contato comigo, e eu conversei, e ele disse, é? Aí eu falei, eu queria dispensar para nossos discípulos lá da igreja, que tivessem tal acesso, tal pós-graduação. Ele, rapaz, que ideia fantástica, olha, eu vou dar 40% de desconto para essa pós-graduação. Passei aqui, botei ontem no WhatsApp da igreja, no grupo Ágape, e ao colocar no grupo, alguém aqui fez esse contato com o rapaz, outras pessoas devem ter feito também, mas uma delas fez e fechou a pós-graduação com o desconto de 40%. Aí eu pergunto assim a você, o que isso tem a ver? De um dado instante, eu faço contato com a pessoa, de repente, eu estou com uma oportunidade para alguém fazer uma pós-graduação na área que já está trabalhando, com 40% de desconto, numa faculdade que é nota 5 no MEC. Ora, qualquer coisa que o servo de Deus põe a mão para fazer, Deus prospera, porque Deus é por nós. Quem será contra nós? Assim sou eu, assim é você. Pode dizer amém? Glória a Deus. Os que não disseram amém, se pegam carona no amém dos que disseram. Então, é bem simples, queridos. A segunda parte dessa palavra, a primeira parte é o juízo, a segunda é, tudo é graça de Deus. Deus fez isso porque quis. Deus disse que ia restaurar e restaurou. Deus disse que ia fazer com Jerusalém e faz mesmo. Deus disse que vai prosperar e prospera mesmo. Por quê? Porque a graça de Deus é a fonte de todas as coisas. Não é nada que eu faça que faz com o que Deus faz. Não, Deus faz e me faz querer o que Ele quer. É assim que funciona. Eu quero fazer a obra de missões, então Deus põe no meu coração, e eu pego e vou fazer a obra de missões. Exemplo, agora estávamos saindo, e Fernanda fez contato com Patrícia, e conversando, o filho de Frank está chegando. Domingo que vem vão estar aqui Guilherme e Lauren. Guilherme vai pregar aqui domingo, e a missionária, Michele, e Davizinho vai estar aqui, um baterista Davizinho. Aí eu mandei um áudio para a Patrícia e falei, olá, se seu filho não voltar. Aí ela respondeu, falou assim, e olha que essa semana ele até me fez essa pergunta, mãe, e se eu não voltar mais? Aí ela fez, ai Jesus, né? Mas são todos de Deus, família toda de Deus. Como é que Deus quer alguma coisa? Quando Deus quer alguma coisa, que Ele vai e planta na pessoa o que Ele quer. A pessoa começa a querer o que Ele já quer. Porque a graça de Deus é assim, tudo provém de Deus, tudo provém de Deus, amém? Mas a terceira coisa o texto está dizendo no verso 15, 17 e 20, 33, 15, 17 e 20. O texto diz que Deus vai prosperar, Deus vai fazer, mas não diz como. Olha o que vai falar no verso 15, no verso 17 e no verso 20. 33, 15, farei brotar um renovo justo da linhagem de Davi. Ele fará o que é justo e certo na terra. Verso 17. Davi jamais deixará de ter um descendente que se assente no trono de Israel. E verso 21, no iniciozinho, fala assim, minha aliança com meu servo Davi. Irmãos, que história é essa de Deus estar falando para Jeremias, séculos depois de Davi ter morrido, e dizer, o meu servo Davi, o meu servo Davi, o descendente de Davi, que reinará para sempre. Que história é essa?
uma das coisas que a gente precisa compreender na Bíblia é justamente quais são essas figuras tão importantes. Essas figuras, uma das figuras é Abraão, que é em Gênesis 12, abre a Bíblia, o versículo textuário da Bíblia não é porque Deus amou o mundo de tal maneira, embora que todo mundo saiba, o textuário da Bíblia é Gênesis 12, 1 a 3, sai da tua terra, da tua parentela, para a casa de tua terra que eu te mostrarei, e tal, porque ali abre a Bíblia e Abraão vai até o final da Bíblia, abre lá e continua. Mesma coisa Davi, quando promete um rei, e esse reino durará para sempre, é a partir de Davi. Então, o Abraão é o pai da fé, e Davi é o quê? Davi é Cristo. Davi é figura de Cristo. Está lá Nabucodonosor, está lá Daniel, está lá eles na Babilônia, e Nabucodonosor tem um sonho de uma estátua. Aquela estátua vai cair uma pedra, destrói aquela estátua todinha, e aí Daniel vai interpretar e diz a ele: mas nos tempos idouros virá uma pedra não tirada por mãos humanas, e o seu reino durará para sempre. Reino? Ué, que reino é esse que dura para sempre? É exatamente o reino de Davi. Mas Davi já estava morto. Vamos ver se tem alguém doido aqui. Atos 2, verso 29 a 32. Atos 2, que é o discurso de Paulo, no Pentecoste. Paulo, nada, Pedro. Atos 2, 29 a 32. Primeira pregação cristã, irmãos. Primeira pregação. Tem ninguém sabe pregar, o sujeito abre a boca e começa a pregar. 29. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Verso 30, mas ele era profeta, e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um de seus descendentes no trono. Eita, coisa linda. 31, prevendo isto, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunha desse fato. O que ele está dizendo aqui? Que este descendente de Davi é chamado de Davi também. E ele está dizendo que esse descendente não morreu. Morreu foi Davi, mas esse descendente não morreu de fato. Atos 13, agora é Paulo que vai falar a mesma coisa. Atos 13, verso 36. Atos capítulo 13, verso 36. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhe é proclamado o perdão de pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas, das quais podiam ser justificadas pela fé. Justificados, pela lei de Moisés. O que você vê aqui, queridos, é que Deus disse: eu vou executar juízo, vou destruir Jerusalém, não aceito que o pecado passe em branco. Mas eu vou restaurar, eu vou prosperar, eu vou perdoar, eu vou redimir, eu vou levantar todas as coisas novas, vou fazer tudo novo, eu vou. Como que ele vai fazer isso? Através do meu servo Davi. Como assim? Não entendi. Ah, exatamente. Porque vai acontecer aqui a quarta coisa que aparece nesse texto. Verso 20 e 21. Abre aí. 33, verso 20 e 21, e essa é a última parte da palavra. Já sabemos que é por meio de Jesus, pelo servo Davi, que vai acontecer alguma coisa, mas o que é que vai acontecer? 33, verso 20 e 21, diz assim: se vocês puderem romper a minha aliança com o dia, e a minha aliança com a noite, de modo que nem o dia nem a noite aconteça no tempo que é determinado, então poderá ser quebrada a minha aliança com meu servo Davi. Olha só. Se a minha aliança com o dia 25 e a noite não vigorasse, se não tivesse estabelecido as leis fixas do céu e da terra, então eu rejeitaria os descendentes de Jacó e do meu servo Davi, e não escolheria um dos seus descendentes que governassem
os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Irmãos, tem muita coisa no texto. Primeiro porque no texto aqui fala de Israel e Judá. Então, você pode dizer descendentes, os hebreus e a igreja, porque os descendentes de Davi não são os mesmos descendentes de Israel. São duas coisas diferentes. Comunidade de Israel e comunidade de Davi, são duas coisas diferentes. Os descendentes de Davi são gerados em Cristo, os descendentes de Israel são gerados pela fé em Abraão. Por Cristo, mas pela fé em Abraão. Isso é outra descendência, são dois povos que Deus junta. Mas agora vem a parte principal dessa palavra. Deus fez uma aliança através de Jesus. Não se trata de uma aliança comigo, irmãos. Não se trata de uma aliança porque eu criei. Não é isso. Existem muitos equívocos de teologia, querido, mas muitos equívocos de teologia. Muitos, que contaminam nosso discurso. Por exemplo, você fala livre-arbítrio. Você fala livre-arbítrio. Eu tenho um livre-arbítrio. É uma tremenda bobagem falar isso. A gente quase não é livre para quase nada. Por exemplo, nenhum de vocês pode ficar sem dormir hoje de noite. Não, hoje eu não vou dormir, só para teimar aqui com o pastor. Não vai, você vai dormir. Querendo ou não, você vai dormir. Mas bem, não, eu vou dormir no viaduto ali. Tá, tudo bem, eu durmo, mas durmo embaixo do viaduto da João Duval. Não vai dormir que você tem medo. Você quase não vai nada. Quase não vai. Vou ficar uma semana sem comer, só de raiva. Quero ver você ficar uma semana sem comer de raiva. Aí você está falando de necessidades. Agora, você fala assim, eu estou chateado com meu filho, eu vou emprestar meu filho para outra família. Vou deixar no orfanato 30 dias porque eu estou de saco cheio com meu filho. Não, você não tem coragem de fazer isso. Está de saco cheio, mas não tem coragem. Esse aqui não está não, que acabou de abraçar o menininho ali. Né? Também o menininho com a camisa dentro da calça. Você quer o quê, né? Menino todo arrumadinho. Mas, queridos, essa é uma das coisas complicadas. Outra coisa complicada é Deus me ama. Deus me ama. Eu sinto que Deus me ama. O que é isso? Você sente que Deus te ama? Como é isso aí? Não, eu sinto. Você sente o quê, querido? Eu já expliquei isso numa macro, passei a noite todinha naquele dia, explicando que Deus amou você. Ele demonstrou tudo que podia ser demonstrado de uma vez só quando deu Jesus. Aquele amor demonstrado não é assim, meu, você tá tão titi com esse cabelo, gostei. Existe isso, irmão. Tu sai do salão todo bonito aqui, Deus fala, tá linda. Para com isso, irmão. Não existe isso. Isso não existe, isso não existe, isso é bobagem. A aliança, não somos nós que fazemos. Você escolheu estar aqui e assim você tem uma aliança com... Você tem uma aliança com Deus? Nada, é Deus que tem uma aliança contigo. Deus resolveu fazer uma aliança com você. Deus escolheu você. Deus declarou amor por você, lá no Calvário. Deus derramou o Espírito Santo na sua vida. Deus atraiu a mim e a você. A gente descobriu a cruz, recebeu o Espírito Santo, abriu a Bíblia, entende a palavra. Chegou e encontrou algumas pessoas, bateu o olho, nunca viu a pessoa, mas se identificou com aquela pessoa. Como pode? Você olha para a pessoa e fala, tem alguma coisa dela em mim, tem alguma coisa minha nela. Oi, tudo bem? Sente um negócio assim, uma comunhão. De onde vem esse negócio? De onde vem esse negócio, esse treco aí que está acontecendo? Deus fez uma aliança com a gente, através de Jesus. A aliança que Ele fez, você pode cuspir nessa aliança, você pode esculhambar com essa aliança, você pode fazer o que você quiser. Deus não desonra a aliança que Ele fez. O problema é esse, é que a gente desonra. Jerusalém desonrou a aliança que foi feita. Jerusalém esculhambou com Deus. Irmãos, o negócio era tão feio, tão nojento, que Ezequiel capítulo 9, Deus chama o profeta e manda entrar na parte do santo dos santos do templo. Sabe o que tinha no santo do santo do templo, irmão? Ele viu através das paredes. Está lá, Ezequiel 9. Os sacerdotes pintavam pornografia nas paredes e pintavam deuses de Moloque, Baal e aqueles deuses lá, estava tudo pintado. Ninguém entrava no Santo dos Santos, só podia entrar uma vez por ano. Os caras não respeitavam mais nada, entravam lá e botavam pornografia naquelas paredes lá. Ninguém viu.
Deus trouxe o profeta, olha ali o que eles estão fazendo. Irmãos, a coisa era nojenta aos olhos de Deus. Deus agiu. Quem que desonrou a aliança? Foi Deus? A primeira aliança que Deus fez, a primeira coisa dessas que Deus respaldou com promessa, tem a ver com Abraão, quando ele disse que por meio de você, Abraão, toda a terra vai ser abençoada. E essa aliança, portanto, de Deus, não é de Deus com Davi, mas Deus com ele mesmo. De Deus com Jesus, que é Deus. Deus envia Jesus, porque não tem nenhum camarada descendente de Adão qualificado. Então ele envia Jesus. Jesus é Deus, mas Jesus é homem também. Então ele é o homem que Deus produziu. Deus produziu Jesus, nascido de carne, e ele então Deus faz o sacrifício de aliança consigo mesmo. Isso é um negócio assim, impagável, não dá nem para entender. Até que surgisse alguém, queridos, todo mundo estava sob o regime da lei, cumprindo as exigências da lei para receber perdão de pecados. Como é que a pessoa era salva no regime antigo? Ela chegava, botava a mão em cima do carneiro, digamos lá, falava, eu adulterei, não sei o que, eu roubei, não sei o que, não sei o que. Não podia ser, porque seria apedrejado, mas não pegaram, ele confessa aquilo ali. Confessou aquilo ali, ele vai embora, mas não está perdoado. Só está perdoado se for derramado o sangue. Então o sangue é derramado, aí o sangue significa a remissão do pecado dele. Pega aquele sangue, joga no altar, ele vai embora para casa, ele é a mesma criatura safada que chegou lá antes com o carneiro. É a mesma pessoa. Então essa lei, esse tempo, essa dispensação não mudava a natureza de si ou ninguém. Agora, a última passagem que eu quero ler com vocês, duas últimas somente, Hebreus 8, verso 9 a 12, é muito importante que a gente entenda isso. Hebreus 8, 9 a 12, é o capítulo da Bíblia que mais tem a palavra aliança. Hebreus 8, 9 a 12. Olha que coisa poderosa. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor. Não será como isso aí, não. Verso 10. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará seu próximo nem a seu irmão, dizendo, conheçam o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Uma nova aliança é feita por Deus com o próprio Deus. Então, quando ele faz a mesa, os discípulos não pediram a mesa. Ele mandou eles prepararem a mesa, preparar aquela cesta, só que não sabiam o que era aquilo. Pensaram que era Páscoa. Ele vai comemorar a Páscoa com a gente. Páscoa é conversa nenhuma. Páscoa é coisa nenhuma. Jesus vai celebrar ele mesmo. Isto é o meu corpo. Você já pensou que a pessoa fala assim? Daqui a 3 horas eu estou morto. Vamos comemorar. Já pensou que é isso? Vamos comemorar a minha morte. Ela falou assim, comemorar é literalmente comemorar. A gente vai comer minha carne. É por isso que na igreja primitiva, a ceia, devido à perseguição, era trancada, não era assim coletiva. Era tudo trancado. E os cristãos eram acusados de ser antropofágicos. Eles comiam a carne de uma certa pessoa. Se reuniam, trancavam e comiam uma pessoa. Antropofagia, comiam carne humana. Claro, eles estão comendo a carne humana, a carne do Cordeiro de Deus, sobre o pão e sobre o vinho. Olha que coisa, como era forte isso. Por quê? Porque Jesus fez uma aliança aqui, uma aliança inquebrável, inapagável, uma aliança feita e garantida com o sangue do próprio Deus, sangue sem mancha e sem pecado. Então vou resumir as 4 coisas que nós vimos no texto. Primeiro, o pecado afronta gravemente a santidade de Deus. Não é um errinho. Não é algo que se deixe para lá, não existe isso. Deus não deixa para lá o pecado. Segundo, a graça de Deus é a fonte de todas as coisas. Você é próspero, você será próspero. Ah, mas eu não fiz, faz a partir de hoje. Ah, mas eu não estudei, estuda a partir de hoje. Não falta curso, não falta treinamento. Ah, mas eu não pude, pode agora.
E a partir desse momento você prospera. Você prospera, você restaura, você vai em novas coisas. Promessa da graça de Deus não é porque você é bom, é porque a aliança tem promessa. E se Deus promete, Deus cumpre. Deus chamou Abraão, a primeira coisa que Deus fez foi isso. Em ti eu te abençoarei e em você todo mundo vai ser abençoado. É assim. Terceira coisa, por meio de Jesus e através de Jesus é que Deus intenta realizar tais promessas. E a quarta coisa, Deus tem uma aliança inquebrável, inapagável, uma aliança feita com garantia do próprio sangue. E agora eu encerro para você Hebreus 10. Hebreus 10, agora é a última passagem que eu vou citar para a gente tomar o pão e tomar o cálice do Senhor. Hebreus 10, verso 26 a 31, quero que você esteja atento agora, porque eu vou fazer aplicações agora. Hebreus 10, versos 26 a 31. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo testemunho de 2 ou 3 testemunhas. Quanto mais severo castigo julgam vocês merecer merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que diz: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Queridos, Deus é todo bondade, Deus é todo graça, Deus é todo misericórdia. Se Ele tratasse você e a mim em cada pecado, detonando a nossa vida e acabando com a nossa vida, não tinha uma pessoa aqui, inclusive eu, não tinha ninguém aqui, não tinha ninguém. Nem por isso Deus deixa de ser zeloso e santo. Vou repetir: se Deus, todo pecado, Deus nos esmagasse com o seu juízo, não estaria uma pessoa aqui. Nem porque estamos aqui significa que Deus é bobão. Não, querido. Deus destruiu Jerusalém, Deus destruiu Jesus, Deus matou Jesus da pior morte. Então a morte de Jesus é a primeira garantia de não nos matar, de não nos julgar, porque Ele fez isso com Jesus. Daí é que o temor aumenta. O temor não diminui. O temor não significa medo de Deus destruir, não. Quem não tem temor de Deus sequer leva a sério a santidade de Deus, porque Deus não vai destruir agora. Deus devia ter destruído várias pessoas, em primeiro lugar eu. Mas Deus não faz, porque Deus estabeleceu um tempo de graça e anunciar o ano aceitável do Senhor. Esse tempo agora não é de Ele executar juízo, Ele já executou juízo e Ele está avisando: olha, executei juízo, agora eu estou esperando, executei juízo, agora eu estou te avisando, executei juízo, estou dando oportunidade, executei juízo, se arrependa. Ele já executou juízo sobre Jerusalém, sobre Jesus. Deus fez essa aliança na cruz. Agora, aqui tem várias pessoas sentadas. Quem são aqueles que são do Senhor? 2 Timóteo 2,19 diz assim: o fundamento de Deus, firme fundamento de Deus, está selado e tem essa inscrição: o Senhor conhece os seus. E a segunda coisa, são duas coisas: o Senhor conhece os seus. E a segunda coisa: qualquer que profere o nome do Senhor aparte-se da iniquidade. Ninguém pode dizer como cada um está aqui. Por isso a Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. Ninguém pode dizer. Ninguém pode dizer e não deve dizer. E está errado julgar o que está dentro do coração dos outros. É pecado. Deus é que analisa. Só que tem pessoas que imitam os compromissos dos que de fato são filhos de Deus. Por exemplo, ele pode se batizar em águas porque o pai quer, por exemplo, ou porque o marido se batizou, ou coisa do gênero. Tudo pode acontecer. Vai para o encontro, vai também.
Tudo pode acontecer. E a imitação não quer dizer nada. A pessoa vai tomar ceia também não quer dizer nada. Quer dizer se você tem certeza de que você pertence a Deus. Aí quer dizer tudo. Participar da mesa do Senhor é um ato totalmente íntimo e santo. Totalmente santo. Porque Deus conhece os seus. Nenhuma pessoa que não é de Deus pode ser dele. Ah, a partir de agora eu sou dele. Não é assim que funciona. Mas, se você pertence a Deus, você pertence a Deus mesmo. Por duas razões. Porque Deus colocou um selo. E segundo, porque você não quer pecado. Qualquer pessoa que se conformou com o pecado não é de Deus. Qualquer pessoa que pertence a Deus tem nojo do pecado. Cai, peca e ele repulsa aquilo, ele repugna aquele negócio. Que tipo de pecado? Bom, falou cair, só está falando de que pornografia. Não, meu irmãozão. Pelo amor de Deus. Ah, adulterou. Não. E quando ele está maldizente? Quando ele está metendo a língua dos seus irmãos? Quando ele declara rancor, a Bíblia diz que quem odeia o seu irmão é homicida. Quem odeia o seu irmão é homicida. Odeia o seu irmão, mas não odeio não, eu só não gosto dele e não quero ver a cara dele. Ah, tá, beleza, perfeito. Minha dúvida era essa. É homicida, homicida. Mas, se você participa desta aliança que Deus fez com você, se você crê que foi perdoado por Jesus, se você crê que a graça de Deus alcançou sem você merecer coisa alguma, se você crê que Deus fez uma aliança contigo por Jesus e você pertence a Ele e você crê nisso, tudo aquilo que Deus determinou para Abraão, para Davi e para Jesus é seu e lhe alcança, tudo. Desde o primeiro texto de bênção da Bíblia, que tem 5 bênçãos lá em Gênesis 12, são suas. Não adianta você dizer, vai dar errado a sua vida, só dá errado a sua vida se não está em Cristo. Porque se a aliança não é sua com Deus, então não é o que você faz. É a aliança de Deus com você, então o que Deus faz. É o que Deus fez, é a bênção de Deus sobre sua vida. É a inteligência que vai se abrir, é a família que vai melhorar. É o casamento que vai melhorar, é o filho que você não pode ficar olhando o seu filho, como vai crescer longe de Deus. Quem disse a você? Você pode sentir o que sentir, mas o poder de Deus vale mais do que o que você sente. O que você sente não é nada, o que Deus fez com você na cruz do Calvário é tudo, é a bênção de Deus sobre você. A história não acabou, queridos, amém? E por fim, não brinque com o pecado. A Bíblia diz, horrenda coisa cair nas mãos do Deus vivo. Irmãos, eu tenho uma sucessão de histórias de fracasso, terror e pânico de pessoas que abandonam a fé. Alguém pode dizer assim, dias atrás alguém falou assim, eu não posso sair da videira não? Eu saio da videira, vou para qualquer outra igreja. Como não falou comigo, se falasse eu falei, está esperando o quê? Vai, claro. Não pestaneja, vai. Não há problema nenhum, irmão. De qualquer forma, tanto faz a pessoa estar aqui ou não estar. O que importa agora, neste exato instante da ceia, é a aliança que Deus fez com ele e a certeza de que ele está em aliança com Deus. O que vale isso? Agora não importa a igreja, não importa nada. Porque a mesa não é na videira, a mesa é do Senhor. Eu vou partir o pão, é o pão do Senhor. Uma pessoa que foi batizado nas águas aqui. E que igreja? Não sei que igreja, qualquer igreja. Se foi batizado, estava desviado, voltou, entrou em comunhão, pediu perdão para o seu pastor, sei lá o quê. Você está aqui, toma a sua ceia, irmão. É você que vai dizer se está em aliança com Deus ou não, ninguém sabe. Tudo isso é entre você e Deus. Mas preste atenção, horrenda coisa cair nas mãos do Deus vivo. Significa que com Deus não se brinca? Sim. Significa que as coisas de Deus são sérias assim, tão sérias quanto o sangue do próprio Deus. Tão sérias quanto o sangue do próprio Deus. Gerou temor em você? Não, gerou medo. Então você não é da aliança do Senhor, pode ter certeza. Porque qualquer pessoa que pertence a Jesus tem temor disso. E eu tenho temor, irmão. Eu tenho temor. Vou contar uma coisinha para você, bem simples. Eu às vezes passo um mês sem pregar aqui por disciplina do Senhor. Um mês sem pregar. Eu, tá bom, não prego. O presbitério sabe disso que eu já falei.
disciplina do Senhor? Disciplina do Senhor. Não prega. E daí? E daí, meu irmão? Sou discípulo de Jesus, obedecer, fazer o quê? Coisas que tem no meu coração e que Deus manda eu me aquietar. E eu me aquieto, fim de papo. É assim que a gente é disciplinado, porque as coisas de Deus são santas. O coitado do Uzá foi meter a mão na arca, morreu. Não tem nada a ver com a história. Em vez de botarem direito a arca foi cair. A culpa do Uzá que meteu a mão. Então eu não vou meter mão em nada errado não, irmãos. Essa noite é uma noite da gente receber graça de Deus. Ah, mas a palavra terminou com temor. Mas é claro que tem que terminar com temor. Nós não estamos brincando com igreja ou não igreja. Nós brincamos com salvação, irmão. Salvação. Envolve sua salvação da sua alma eterna. Envolve isso. Tem gente que tem dificuldade de lidar com o medo. Exato, é só ter certeza que Deus te ama que acaba o medo. Você parte para o temor. Senhor, me ajude a andar em santidade. Senhor, me ajude a fazer aquilo que te agrada. Senhor, guarda, como diz, põe guarda a porta dos meus lábios. Senhor, não quero pecar. Senhor, me guarda. Senhor, me santifica. Queria que nesse momento você curvasse a sua cabeça nesse momento. E a gente vai orar nesse momento. Vou pedir que os diáconos tragam até aqui à frente o pão e o cálice. E a gente vai, nesse momento, orar. A gente vai fazer uma oração de confissão ao Senhor.